Bom, olá. Olá, 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 olá. Eu queria iniciar esse vídeo num formato mais de bate-papo, mais descontraído, para a gente conversar sobre uma coisa que é uma conclusão que a gente chegou, que é, na prática, você entender a ideia de que a grama do vizinho é mais verde nem sempre faz sentido e como às vezes a gente aprende isso de forma difícil. Então, como que eu vou começar a falar sobre isso? Ainda acho muito interessante viajar, ainda acho muito interessante conhecer outras culturas, conhecer outros países. Só que, por outro lado, eu estava conversando uma vez sobre as pessoas que geralmente, isso enquanto a gente não tinha ido, né, para a Europa, para os Estados Unidos, e a gente via as pessoas falando, voltando, né, dizendo, nossa, que saudade do Brasil. Verdade. E pra gente que só conhecia o Brasil era assim, como? Que absurdo! Por que essa pessoa tá num país tão maravilhoso, tão A fantástico? gente costumava dizer que o dia que saísse do Brasil nunca mais voltava. E aí, cá estamos, e esse é um papo sincero que a gente tem que ter com vocês. E como que a gente aprende isso na prática? Bom, para começar, eu queria dizer que todo o nosso conhecimento sobre qualquer lugar, ele é enviesado. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nós somos seres que fomos fabricados para serem enviesados. A gente nasce em uma caixinha branca e a gente vai receber viés de alguém sim ou sim. Se você acha que você não é enviesado, você não tem pensamento. Porque nós viemos disso. Então, quando a gente recebe informações sobre um país, sobre um lugar, sobre uma cultura, é inevitável que a gente recebe uma informação enviesada. E muitas das vezes que foi produzida para ser passada dessa maneira. Marketing. Então, o que isso quer dizer na prática? A gente geralmente tem uma concepção de algum lugar somente dos pontos positivos, porque é assim que o marketing funciona. Até porque se a gente quiser saber dos pontos negativos, a gente não iria estar procurando um lugar legal para viajar. Então, eu começaria dizendo que sim, a Europa continua tendo os pontos que são exibidos de forma fantástica. Organização, transporte, só que esses são os pontos que são passados. Quando você chega lá e vê na prática como acontece, quando você vive aquilo e vê os defeitos, vê os problemas, os pontos negativos, aí você começa... Eu acho que esse, inclusive, é um ponto muito importante, né? Todo lugar tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Acho que essa é a questão. Todos os lugares têm problemas. Frisa no todos. Sim. E aí a gente começa a analisar essa questão fazendo um peso, e aí a gente volta para nós. Quando a gente tem essa visão de olhar para fora, de olhar para os outros países, a gente acaba achando que tudo do lado de fora é melhor, porque a gente só enxerga os pontos negativos do Brasil. E quando a gente pensa assim, não, mas eu sei os pontos negativos do Irã, esses pontos negativos que você conhece também são pontos que foram vendidos para você como negativos. Aparece aquilo que eles querem mostrar. Exatamente. Você não conhece os pontos positivos porque não esteve lá. E todos os lugares também têm pontos positivos. Esses lugares têm segurança, têm moradia, têm qualidade de vida gigante. Então, queria começar dizendo sobre o Brasil. Eu sempre fui muito crítico ao Brasil, continuo sendo. O Brasil tem os seus problemas, todos a gente já sabe que é mais do que batido a falta de segurança, a corrupção, o desvio de dinheiro. Só que esses são os pontos negativos. Quando a gente vai para fora e olha para o Brasil e a gente começa a enxergar os pontos positivos, que é o que a gente vê os turistas vendo, o russo, o alemão, o argentino, a gente fala assim, nossa, como que eles conseguem falar, o Brasil é perfeito. E quando a gente está lá fora e olha para isso, a gente começa a perceber que a nossa grama não é tão amarela, né? Nossa grama é verde, os nossos pontos positivos são de fato muito positivos. Uma coisa que eu, falando de mim, criticava muito era justamente a cidade onde a gente mora, que é Búzios. Eu falava que Búzios não tinha nada, eu falava que Búzios só tinha praia, eu falava que Búzios tinha cheiros de esgoto, eu falava que Búzios. E daí a gente foi pra Argentina, né? Nesse caso eu não vou nem falar da Alemanha, enfim, dos outros lugares que a gente viajou. Tô falando só da Argentina. Quando a gente vai pra Argentina, a gente entende o porquê que tem tanto argentino em Búzios. E a gente precisou chegar lá para poder entender tudo isso. É clima que é diferente, é comida que é diferente, pessoas, gente, pessoas. Não estamos falando que as pessoas dos outros países ou da Argentina são mais frios, mas o que todo mundo olha para o Brasil e diz é isso.
Não existe povo mais afetivo do que o Não brasileiro. tem. Não A existe. gente já chega abraçando, a gente acolhe como nosso. Não importa, a gente tem aquele carisma e chama pra dançar e chama pro churrasco em casa, nunca viu na vida. Não existe. Brasileiro é. E aí, clima, como ela estava falando, eu vou focar em clima. A gente sempre acha muito bonitinho que a neve, por exemplo. Ah, é muito bonitinho a neve e tudo. E é bonito. É bonito, Mas você viver no frio, viver na neve, é difícil. é um saco. Não é vivível. Então, em relação a clima, quando a gente diz que a gente vive num clima tropical, que tem estações, a gente tem um pouquinho de frio, tem um pouquinho de calor, isso realmente faz muita diferença. Os europeus olham para cá e falam assim, nossa, vocês têm um clima fantástico. E hoje a gente entende que é fantástico, porque você viver no extremo frio para o frio é ruim, e viver no extremo calor para o calor é ruim. A gente vive o perfeito, digamos assim, o equilibrado. Às vezes extrapola um pouquinho o clima, mas é melhor que extrapole o clima pro quente do que extrapole o clima pro frio. Nosso clima é perfeito, isso faz muita diferença. Uma coisa que eu escutei, eu precisei, assim, realmente refletir. Eu acho que eu fiquei em 5 minutos e parei, assim, foi quando eu tava assistindo um vídeo de um psicólogo e ele falou assim, você quer melhorar um pouquinho mais a sua saúde mental? Vai caminhar. Nós moramos num país onde você pode fazer qualquer atividade ao ar livre. E eu parei e lembrei de quando a gente estava preso lá na neve, na Argentina. E eu pensei, cara, que privilégio que a gente tem. E eu dizia isso pra ela, olha, é ruim porque no frio você passa o dia inteiro com frio e à noite é mais frio. Então não é que vai ficar bom, não vai. Vai ser ruim o tempo todo. Mas a gente ainda vai fazer um vídeo, como eu prometi, falando só sobre a questão do frio, porque eu acho que é muito importante. E quando você tá no calor, você passa o dia inteiro no calor, mas à noite tá fresco. Tem gente que vai poder dizer, não, mas tá abafado. Não tá. Não tá abafado. E mesmo que esteja abafado, gente, vocês você não... consegue sair. Essa é a questão. Pra quem não passou a neve, o frio real, que pegou lá menos 15, menos 20, que nem a gente pegou, não vai entender o quanto aquilo é E ruim. o calor extremo também. O calor extremo também é muito ruim, Te mas deixa tonto. ele sempre disse que o calor, não importa quanto, era melhor do que o quanto frio seja. Então, extremos eu tô falando. Calor intenso é que nem ele fala. Tu tira a roupa, você toma um banho, pega um monte de gelo, esfrega em você. No frio, você enfia 50 roupas em cima de você. Não resolve. Não resolve. Essa sempre foi uma implicância minha com ela. Porque eu sempre pensei nisso. Eu disse, o calor você resolve. Seja com ar-condicionado, seja com água, seja com calor, você resolve. Tem como você resolver. Ainda que você fique embaixo de uma árvore, tem solução. Você vai conseguir se sentir um pouco melhor. O frio não tem solução. Não tem solução. Porque o máximo que você pode fazer é se prender em um monte de roupas. Mas isso não soluciona. A gente teve roupas e roupas e roupas e roupas e você tá com frio e ainda tá isolado. Porque a solução do frio é você se prender, então você não faz nada, você fica preso. Enfim, como o tema é a grama do vizinho é sempre mais verde, é pensar que na prática, a gente conhecendo tudo isso, você descobre que, sim, Búzios, eu continuo dizendo, Búzios não tem museus, acho que isso é péssimo. É, na verdade isso é uma gafe, né? Porque a gente tem tanta coisa pra que... fazer museu, tanta coisa. Vai, Búzios, faz um museu aí. Ossos de baleia, tem história, tem os pescadores, podia fazer museu do pescador, museu das baleias, museu dos E peixes. tirando que tem muito bichinho que acaba caindo aqui por causa da corrente Os que a próprios gente... búzios, as conchas. A corrente que a gente falou, que tem da Argentina pra cá, vem um monte de pinguim, vem um monte de golfinho, vem um monte de foca. Então, culturalmente, é como ela disse, é uma gafe. Não sei por que não tem, mas tem seus pontos positivos. Outra coisa que eu vejo assim no Brasil que é surreal é comida. Comida é igual povo, não tem igual. Não Não tem, tem. não adianta. Não Cara, a gente tem uma diversidade assim absurda. E além dessa diversidade, a gente tem o famoso vamos dar adaptado, tem. Jeito né? brasileiro. A gente, sei lá, vamos falar, pega um sushi Eu acho que essa é a raiva dessa turma. e mete aqui um negócio nada a ver e fica maravilhoso. É isso. A gente consegue fazer com que a comida japonesa seja melhor do que a japonesa. A gente consegue fazer com que a comida italiana seja melhor do que a brasileira. Você vai lá na Itália e come uma pizza deles, bem básica, aí eles chegam aqui e a gente meteu bacon, meteu ervilha com palmito, colocou um monte de folha e banana, batata frita, Eu acho- chantilly. Acho que essas duas características
características que ela falou são as principais, é diversidade e criatividade. Porque você imagina que no frio você vai dizer, tem frutas vermelhas, tem, mas só tem isso, não tem o restante. Não tem salada, não tem verde, não tem... Tem. Importado, Tem né? importado. Ó. E quando você vai pro calor, você tem as tâmaras, tem um monte de coisa, mas não tem o outro lado. A gente tem tudo. A gente tem tudo e a gente inventa tudo com tudo. E essa outra questão que a gente aprendeu ainda nessa questão da grama do vizinho é mais verde, você olhar e falar assim, poxa, mas tem isso em tal lugar, tem isso em tal lugar, mas só tem isso, esse é o ponto forte. É como das frutas vermelhas. Você vai na Europa, nos lugares frios, você tem cereja. Aqui não tem. Você vai, como eu estava falando, na tâmara, no deserto. Aqui não tem, mas ali em Minas tem. Então essa diversidade na nossa cultura, eu tô dizendo isso porque eu cheguei às vezes a falar assim, poxa, mas a gente já tá enjoado de quando você vai numa lanchonete, é sempre a mesma coisa. Só que esse sempre a mesma coisa, perceba que já é muita coisa. Eu falo assim, eu tenho hambúrguer, eu tenho cachorro quente, batata, salgadinho, açaí, morango ao leite. Só que perceba que só essa lista do só tem já é muita coisa. Enquanto você vai para a maioria dos países, e esse só tem de fato só tem. Você tem os fast foods. Você tem... As opções não são tão grandes. Não são. E não é a todo horário, que você, na maior parte dos lugares, você consegue pedir lanche até meia-noite. Nos outros lugares, geralmente, 8 horas da noite não tem mais nada. Então, quando você ouvir alguém de fora dizer que a comida do Brasil é surpreendente, é porque é. E ainda que você esteja em região diferente, como no norte tem uma culinária, no sul tem outra, no centro-oeste é outra culinária, ainda assim a nossa cultura local ainda é muito diversificada. E a gente tem essa vantagem de ter um pouco da comida de cada um. A gente, só lembrando que eu tô lembrando de um programa aqui, então tem que fazer uma referência. Não estamos falando daquela cidade lá, não sei aonde. A gente está falando com base no Brasil como um todo, não estamos trazendo nada específico. Não. Porque a gente sabe que tem lugares que são mais isolados, a gente sabe que tem lugares que as coisas não funcionam, sei lá, domingo, ou que não funcionam a partir de um certo horário, mas a gente está fazendo aqui um aparato global, até porque se fosse trazer cidade por cidade de cada país, a gente ia ficar aqui o ano inteiro falando. Mas ainda sendo isolado, eu diria que a gente tem acesso a coisas que outros países muito difícil você encontrar. Eu vou dar, por exemplo, o açaí e a tapioca. Tapioca é cultural do norte. E a gente encontra tapioca em qualquer lugar do Brasil. Encontra. Às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade, mas você encontra. Açaí também. Açaí agora irradiou pra tudo. Tem no sul, a gente descobriu. Qual comida do sul que tem pra cima? Não sei, eu não sei porque eu não comi, não fui muito pro norte, né? Você foi mais pro norte do que eu. Norte, nordeste, infelizmente eu ainda não fui, mas a gente tá pra ir. Foi. Você foi no Ceará, não, Fortaleza? Fui muito. Mas foi. Você já viu o tamanho do norte e do nordeste? Temos mais pra conhecer pra cima. Tem muita coisa pra conhecer. Mas em suma é isso. Eu acho que dependente de como você olhe pra sua cidade. E essa é outra questão. A gente teve, não sei se a gente já falou isso em algum vídeo, mas passamos em algumas cidades das quais a gente surpreendeu. Falou assim, nossa, que bonito. E as pessoas da cidade falaram assim, como? Assim como foi Piquete, as pessoas... Que estranho, o que vocês acharam em Piquete? O que vocês viram? A gente encontrou tanta coisa, e tem tanta história, tanta cultura, tanta coisa legal pra fazer e geralmente é por causa disso, porque as pessoas não conseguem ver os pontos positivos da cidade, é natural da gente, como a gente não vê em Búzios. Você precisa que alguém venha de fora e diga, não. Tem muita coisa legal aí, vocês que não estão vendo. Eu hoje diria que a grama do vizinho é mais verde, o sentido desse ditado realmente faz muito sentido, nem sempre é, né? A gente tem muita grama verde no nosso quintal e não observa. É uma questão muito séria essa de você precisar realmente valorizar aquilo que você tem. Porque muitas das vezes a gente acha que tem que ir para muito longe também para poder se divertir, para ver alguma coisa diferente, sendo que a gente não consegue olhar para aquele espaço. A gente já está tão acostumada a passar nas mesmas ruas, a fazer o mesmo trajeto, que a gente não se permite realmente entrar no site e analisar se tem alguma coisa diferente ali na sua própria região. Às vezes não na própria cidade, mas aos arredores, né? Cidade vizinha, ou até mesmo naquele bairro que você não costuma ir. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui bem gritantemente opostos, para que não fique dúvidas para ninguém.
Porque é óbvio que vai aparecer alguém que diga assim, mas você está falando de uma cidade grande, de São Paulo, por exemplo. É óbvio que São Paulo tem muita coisa para fazer, muito legal. Não. Eu já fui em cidade no interiorzão de Minas Gerais, que ainda era querosene, não tinha nem energia elétrica quando eu fui. Barão do Monte Alto e isoladíssimo quando eu fui, tinha muita coisa para fazer. E aí é óbvio que, como eu estava dizendo, tudo tem seus pontos positivos e negativos. Em São Paulo você não vai fazer um forrozão com churrasco de lenha espalhado pelo chão, como foi o melhor churrasco que eu já comi na minha vida, que foi lá o boi pendurado, acabou de ser abatido, a gente comeu lá com aquele fogueirão feito na hora e a festa com o povo ali dançando, jogando barro para tudo que é lugar. E mesmo que faça, não vai ser a mesma energia naquele lugar. Então tem a questão da comida, da qualidade, do povo ali. Essas cidades pequenas acabam juntando muito povo, e isso também é uma atração turística interessantíssima, que são as festas que o pessoal faz realmente ali juntinho, e um conhece o outro. Eu fui num forró no meio de Minas Gerais também, né? Eu fui não, quando eu vi eu já tava ali. E era um espaço no meio do nada, e eu falei, mas como assim vamos fazer uma festa aqui? Começou a aparecer cavalo de tudo que é lugar, um com sanfona, um com bumbo, e o pessoal foi juntando, e não foi um evento assim, vai começar a tal hora e terminar a tal hora, como os eventos que acontecem. Então isso pra mim foi muito marcante, muito diferente, porque eu não sei o momento que começou nem o horário que terminou, porque o pessoal foi chegando, e o pessoal que chegava ia embora e já tinha outro chegando, e a festa aconteceu. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Não só foi, não só vai. Às vezes você programa e não vai. Mas quando você fala assim, tá aqui já, vamos fazer, sai. Então sim, independente de como seja a sociedade, quão isolada ela seja, tem muita coisa legal que muita gente queria. Aprenda a valorizar. A gente aprendeu de uma forma mais difícil. Você pode aprender de uma forma mais fácil. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu na base do, como o pessoal fala, na base do ódio, que foi não duvidar do que a gente escuta, né? Porque tem muita coisa que é fake news, tem muita gente que acaba muito forçando a barra. Mas nós ouvimos certa vez uma menina falando, quando a gente ainda nem tinha Kombi, nem sabia que ia conseguir fazer nossa viagem, a gente já sonhava. E a gente viu uma menina dentro do carro falando, gente, não vem pra Argentina no frio, não vem na neve, é muito ruim. Eu ainda comentei no vídeo dela, falei, tô indo pra aí. Aprendam com aquilo que vocês estão vendo, que é sincero. Dói, às vezes, você ter que passar por aquilo que você ouviu e falar, cara, a gente ouviu. Mas a gente conversou sobre isso ontem e ela disse assim, eu teria mudado a viagem só pra não ir no frio. Como eu disse, tudo tem seus prós e seus contras. Se não fôssemos no frio, não teríamos visto a neve. Hoje eu posso dizer que eu vi todas as neves que você pode imaginar. Inclusive aprendi que não existe uma neve. Existem vários tipos de neve. Existe água-neve, água floculada, a neve seca, a neve molhada, enfim, tem muita coisa. Vários, e se a gente tivesse ido em outro tempo, a gente não teria visto isso. Mas é também a questão, como foi com a gente. Nem sempre você consegue decidir exatamente quando você vai ou como você vai. Nós tínhamos nos programado para ir em uma época. As coisas foram acontecendo e a gente não conseguiu ir. Tivemos que ir muito depois. E o tempo que a gente tinha para fazer as coisas realmente foi no inverno. A gente queria ter pego somente o início do inverno lá. E não foi assim que funcionou. Se a gente não fosse naquele momento, a gente não ia. Exato, tem que aproveitar a oportunidade. Tem que aproveitar a oportunidade. Então nem sempre vai sair do jeito que você quer, mas o importante é fazer. Nem sempre vai ser perfeito do jeito que tá na tua cabecinha, mas... Isso também se enquadra nisso, né? Porque tem gente que vai dizer, mas fulano tem dinheiro, ciclano tem tempo. E às vezes você tem vontade, tem disposição, tem saúde e dá pra ir, é só aproveitar. É só aproveitar. Eu digo que a vida é sempre feita de oportunidades, elas passam o tempo todo. Eu, inclusive, tenho uma filosofia que digo que você não cria oportunidades. As oportunidades aparecem. Ou tem pessoa que diz assim, mas tem pessoas que têm muita sorte, porque tem muitas oportunidades. As oportunidades, elas aparecem o tempo todo. A gente que não percebe. A gente deixa escapar. As oportunidades passam pela gente o tempo todo. Você tá em pé, tá acordado, as oportunidades estão passando. Então é isso, acho que é uma conversa... É um diálogo, conta um pouco aí sobre a sua cidade. Fala aí o que tem de legal, o que você vê de diferente, coisas que você acha que as pessoas deveriam conhecer porque realmente fazem diferença. Eu concluiria dizendo que sim, não é ruim que você apenas veja os pontos negativos de uma cidade,
mas que entenda os pontos negativos e aprenda a se adaptar com eles. A gente agora tem uma frase que a gente escolhe as guerras que quer lutar, e um fator que traz isso é esse, é entender que alguns problemas a gente vai ter que conviver com eles, mas é o que a gente prefere. É isso. Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau. Tchau.